Bom dia, bom dia. Ana Carolina, bom dia. Cristiano, bom dia. Maria Eduarda, bom dia. Vamos ver se vai entrar mais alguém. Espera só um minutinho que já vai começar. Só um minutinho. Sextou, né? Rafaela, bom dia. Espera só mais um minutinho, gente. A galera tá entrando. Vamos esperar mais um pouquinho, mais um minutinho. Salim, bom dia. Bom dia. Tudo tranquilo ou não? Tranquilo, graças a Deus. Cansado, cara? Um pouco. Rapaz, esse esquema parece que não cansa, que a gente não sai de casa, mas é cansativo também, né? É. Gabriel, bom dia. Quem mais? Quem mais? Gente, até que o pessoal entra aí, lembra comigo, por favor, se eu já falei sobre as funções aleto orgânico e aleto diácido, por favor. Eu acho que não. Eu acho que a última que a gente falou foi amida, né? Amina e amida. Mas eu queria que vocês confirmassem para mim aí. Aleto orgânico e aleto diácido. Isso, garotinho. Foi amida, né? Foi amida. Gente, hoje nós vamos estudar mais duas funções. Vamos ver se vai dar tempo, né? Mas a gente pretende estudar duas funções com vocês. A primeira função que a gente vai estudar é a função aleto orgânico. Tá joia? Aleto orgânico é a nossa próxima função. Era a Nausa que estava dando aula para vocês agora, no primeiro horário, é isso? Ou vocês estão começando agora? Salim? A Nausa estava dando. Ah, legal. Beleza. Bom, então é o seguinte, galera. Primeiro lugar, Salim, continua comigo aí. Deixa eu só ver alguém aqui, tá? Ah, legal, Gabriel. Obrigado, viu? É o seguinte, eu acho que vocês lembram que halogênio são os elementos da família 7A, tá? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Só que o astato é um elemento artificial e eles não vão compor os aletos orgânicos. Então vai ficar flúor, cloro, bromo e iodo. Esses aqui são os aletos orgânicos, os halogênios importantes. Como é que você vai fazer um halogênio? Olha só que facinho. Ó, você vai pegar um hidrocarboneto, vai tirar um ou mais hidrogênios e vai colocar no lugar um halogênio. Entendeu? Por exemplo, ó, pega o metano. Metano é o CH4. Tira um hidrogênio, coloca um cloro, virou um aleto orgânico. Você pode falar aleto orgânico ou pode falar derivado halogenado. Tá certo? Então a estrutura vai ser assim, ó, um radical ligado num halogênio. Na química orgânica, halogênio, a gente usa a letra X para representar. Então eu vou ter um X, né, um halogênio ligado numa cadeia carbônica. Beleza, galerinha? Aí, exemplo. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo legal aqui. Ah, agora tem uma coisa importante para te falar. Certo? Isso aqui é muito importante mesmo. Deixa eu dar uma consultada em vocês aí. E eu falo e vocês, quem quiser abrir o microfone para me responder, tá? Quando na química eu tenho um álcool, como é que eu identifico a função álcool? Estou esperando, tá? Álcool. É Como quando é? ele tem a hidroxila, né? Ligado num carbono? Saturado. Isso, garoto. Se o carbono estiver fazendo só ligações simples,
e nele tiver uma hidroxila, é um álcool. Eu chamo esse OH do álcool de grupo funcional. Tá legal? Salim, e aldeído? Você lembra como é que é um aldeído? Qual que é o grupo funcional de aldeído? Você lembra? Aldeído, É. C dupla O H. Isso, garotinho. COOH. Esse daí é o grupo funcional da função aldeído, certo? Gente, agora presta atenção aqui, por favor. Ó, presta atenção. Halogênio não tem status de grupo funcional. Então, para a IUPAC, halogênio, flúor, cloro, bromo e iodo, eles não consideram como um grupo funcional. Tá, então como é que eles vão considerar? Eles consideram como se fosse um radical qualquer. Entendeu? Então, por exemplo, ó, se você tiver uma ligação dupla e um halogênio, a dupla vai ganhar do halogênio, porque halogênio não tem status de grupo funcional. Entendeu? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade. Pedro, você entendeu o que eu falei aqui ou não? Quer tratar agora. Não, beleza. Então eu vou repetir. Vou repetir rapidinho. Pedro, se eu pegar um hidrocarboneto, tirar um ou mais hidrogênios e colocar um halogênio, eu tenho um aleto orgânico, tá? Então, ó, função aleto orgânico. Ela tem um halogênio, flúor, cloro, bromo ou iodo ligado num radical qualquer. Isso daí é aleto orgânico. O que eu estava dizendo é que aleto orgânico, eles não têm status de grupo funcional. Então, quando a gente vai fazer a nomenclatura, é como se fosse um radical qualquer, entendeu? Você tem que olhar a ordem alfabética para colocar o nome, tudo bem, né? Mas ele não tem status de grupo funcional. Por exemplo, ó, álcool tem a hidroxila. E no álcool, no aldeído, na acetona, no ácido, nas demais funções, quem prevalece na escolha da cadeia e na enumeração é o grupo funcional. Se você tiver uma hidroxila mais próxima da ponta direita, você tem que começar a enumerar da ponta direita. Agora, halogênio não. Halogênio não é tratado como um grupo funcional. É como se fosse um radical qualquer. Se você tiver, por exemplo, ó, o etil e o bromo, o etil ele vai ganhar, porque ele começa com E e o bromo começa... Não, bromo não, né? Vamos pegar o iodo, certo? Você vai começar do etil, porque o etil ganha do iodo, tá certo? Então, ó, halogênio para nós é como se fosse um radical qualquer. Exemplo, dá uma olhadinha aqui para mim, ó. Aqui eu tenho, ó, o cloro é halogênio, ó. Eu coloquei um halogênio, no caso eu coloquei 3, né? Ligado num radical, ligado numa cadeia carbônica. Isso daqui é um aleto orgânico. Aqui é a mesma coisa, ó. Coloquei o cloro, que é um halogênio, ligado numa cadeia carbônica. Isso daqui é um aleto orgânico. Gente, só um detalhezinho. Ó, esse daqui é o anel aromático, ó. Aquela estrutura que vem lá do benzeno, certo? Isso aqui é um anel aromático. Então a gente diz que esse radical aqui é um radical arila. A arila é que vem de aromático. Toda vez que o radical ele vem de aromático, né, vem do benzeno, você vai chamar de radical arila. E se ele não tiver o anel benzênico, é um radical alquila, porque ele vem de alcano. Tá certo? Então, de novo, ó, sem anel benzênico é radical alquila. Com o anel benzênico é o radical arila. Então, aqui eu tenho aleto orgânico, aqui eu tenho aleto orgânico. Esse aleto orgânico aqui é um aleto de arila, porque ele tem o anel aromático. Esse daqui é um aleto de alquila, porque ele não tem o anel aromático. É uma classificação meio besta aí que a gente não vai usar para nada, mas é legal você conhecer esses termos, porque se aparecer numa avaliação, você já fica esperto. Tá joia? Agora, como é que eu vou fazer a nomenclatura? Gente, tem duas nomenclaturas. A oficial é muito fácil. Você vai colocar o nome do halogênio e depois o nome do hidrocarboneto, certo, que sobrou.
Por exemplo, ó, aqui eu tenho o cloro, certo? Ligado no benzeno. Então o nome vai ser clorobenzeno. Ó, o halogênio, no caso cloro, está ligado no benzeno. O hidrocarboneto aqui é benzeno. Então você chama de clorobenzeno a nomenclatura desse composto aqui. Tá? Deixa eu só dar uma modificadinha aqui para transformar isso daqui num exercício. Quer ver? Ó, na próxima vez eu coloco assim e peço para você fazer o nome para mim. Me ajuda? Qual é o nome desse halogênio aqui? Cloro. Como chama esse hidrocarboneto aqui? Benzeno. Qual é o nome do composto? Cloro, benzeno. Qualquer dúvida, pode me interromper. Agora, tem aqui, ó, eu falei e vou repetir. Cuidado. Vamos lá. Ó, o átomo de halogênio ligado à cadeia carbônica é considerado para a IUPAC apenas como uma ramificação. Entendeu? Portanto, caso o composto apresente insaturação, a numeração começará da extremidade mais próxima da insaturação. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Olha para mim aqui, por favor. Ó. Eu tenho aqui uma insaturação, ó, uma dupla. Tá? Aqui eu tenho o flúor, portanto, um halogênio, né? Aqui a função é aleto orgânico. E aqui eu tenho o radical metil. Pessoal, presta atenção. Ó, o radical metil, ele está mais próximo da ponta direita. O flúor está mais próximo da ponta direita também. Só que aqui eu tenho uma dupla, certo? A insaturação, a dupla e a tripla, elas ganham dos radicais. Como a dupla está mais próximo da ponta esquerda, eu preciso enumerar a cadeia a partir da ponta esquerda. Então vai ser assim, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Em qual carbono está o flúor? No carbono 4. Então você escreve 4 flúor. Por que eu comecei colocando flúor primeiro? Porque F, né, flúor F, vem antes de M, de metil. Estou usando ordem alfabética. Lá no carbono 5 tem o metil, 6 carbonos, X. A dupla está entre os carbonos 2 e 3. Eu uso o menor deles, 2. Aqui, ó, 2. Dupla eu coloco em, hidrocarboneto eu coloco O. Entendeu? Então veja que halogênio não tem status de grupo funcional. Você simplesmente vai considerá-lo como uma ramificação da cadeia principal. Beleza? Pedro, você entendeu o que eu falei aqui ou não? Mais ou menos, só o finalzinho que eu não consegui muito. Então eu vou repetir o finalzinho. Ó, aqui no carbono 4, eu tenho o flúor, certo? Eu vou usar a ordem alfabética. Ó, flúor entra antes de metil. No carbono 4 eu tenho flúor. No carbono 5, CH3 é o radical metil. 6 carbonos, prefixo X. A dupla está entre os carbonos 2 e 3. Eu uso o menor deles, 2. Dupla eu coloco em, tá? E eu dou o nome como se fosse hidrocarboneto, termina em O. Mas esse composto aqui, ele é um aleto orgânico, porque ele tem um halogênio ligado na estrutura. Toda vez que tem flúor, cloro, bromo ou iodo ligado numa cadeia, é aleto orgânico. Só que aleto não é considerado grupo funcional. É um radical como outro radical qualquer. Beleza, Pedro? Beleza, beleza. Deixa eu ver aqui que eu tenho aqui na sequência. Aqui, essa daqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Essa daqui é a nomenclatura oficial. Presta atenção, ó. Você coloca a palavra halogênio, né, o nome do halogênio, no caso cloro, depois você coloca o nome do hidrocarboneto, benzeno. Essa é a nomenclatura oficial. Tem uma outra nomenclatura que eu chamo de nomenclatura usual. Agora vai mudar um pouquinho. Ó, ao invés de colocar o nome, deixa eu transformar aqui também em exercício, tá? Fica melhor. Ó, na usual, ao invés de eu colocar o nome do halogênio, eu vou colocar o nome do aleto. Então, por exemplo, ó, halogênio é flúor, cloro, bromo e iodo. Halogênio. Agora, aleto é fluoreto,
cloreto, brometo e iodeto. Certo? Quando eu falar para você colocar o halogênio, você coloca cloro. Quando eu falar para você colocar o haleto, você coloca cloreto. Tá joia? Na nomenclatura oficial, eu coloco o nome do halogênio. Então, flúor, cloro, bromo e iodo. Depois eu coloco o nome do hidrocarboneto, na oficial. Na usual, não. Na usual, você vai colocar o nome do haleto. Fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. E depois, ao invés de dar o nome do hidrocarboneto, você tem que dar o nome do radical que está ligado ao haleto. Tá certo? Deixa eu ver se vocês vão lembrar, hein? Quem lembrar, abre o microfone e me fala. Qual é o nome do radical que vem do benzeno? Fenil. Isso, Gabriel, beleza, garoto. Ó, o radical que vem do benzeno não é benzil. O radical que vem do benzeno é fenil. Tá certo? Como chama esse haleto aqui? Cloreto. Cloreto. Tá ligado no fenil. Então o nome vai ser cloreto de fenila. O nome oficial é clorobenzeno. O nome usual é cloreto de fenila. Certo? Deixa eu ver aqui que eu tenho aqui na sequência. Olha lá para mim. Ó, aqui. Ó, o cloro, ele está bem no meio. Então aqui tanto faz enumerar da esquerda quanto da direita, ó. Tanto faz. Então aqui vai ficar 2, porque está no carbono 2, cloropropano. 2 cloropropano. Gente, eu não sei se você lembra, mas o radical que tem 3 carbonos e a valência fica no meio é o isopropil. Então você pode falar 2-cloropropano ou cloreto de isopropil, que é o radical. Certo? São os dois nomes possíveis. Agora, só um detalhezinho, ó. Esse 2 aqui é para dizer que o cloro está no carbono 2. Não significa que você tem 2 cloros. Porque se você tivesse 2 cloros, você colocaria dicloro. Tá? Então, esse 2 aqui é só a posição do cloro. Agora aqui, galera, ó, primeiro eu vou fazer a nomenclatura oficial. Flúor, benzeno. Certo? O flúor está ligado no benzeno, flúor, benzeno. Agora a nomenclatura usual. Fluoreto de fenila. Ó, o Gabriel acabou de falar. Radical que vem do benzeno é fenil. Então aqui fica fluoreto de fenila. Esse daqui, gente, ó, não tem jeito de fazer a nomenclatura usual, mas a oficial tem. Todo mundo me ajudando aqui. O iodo é halogênio? É. Então, isso daqui é um haleto orgânico. Tá? Toda vez que tem halogênio, ó, flúor, cloro, bromo e iodo. Toda vez que tem halogênio ligado numa cadeia carbônica, é haleto orgânico. Tá certo? O iodo não tem status de grupo funcional. Halogênio não tem status de grupo funcional, não tem. Então, eu vou usar aqui ordem alfabética. Ó, iodo e aqui é o metil. O iodo está a 2 carbonos da ponta esquerda, o metil está a 2 carbonos da ponta direita. Gente, só que em ordem alfabética, I, iodo, I, vem antes de M, de metil. A, B, C, D, F, G, H, I, J, certo? Então, o iodo começa com I, ordem alfabética vem antes. Então, eu vou começar a enumerar a partir da ponta esquerda. Esse é o carbono 1, esse é o 2, 3, 4, 5. Então fica 2 iodo, porque ele está no carbono 2, 4 metil, 5 carbonos pente, só tem simples O. Então fica 2 iodo, 4 metil pentano. Gente, e aí, hein? Vocês estão entendendo direitinho isso daqui? Ou eu sei que você já está cansado, né? Porque é um trabalho árduo esse que a gente está fazendo, tudo. Mas hoje a gente entra em férias, hein, gente? Daqui a pouquinho, tá? Vamos dar uma pausa aí para recompor as energias. Eu quero saber, ô Gabriel, deu para entender direitinho esse trem aqui ou não? Gabriel Soares, Oi, oi. você está entendendo direitinho o que eu estou explicando? Eu tô. Ou, você viu, cara? O halogênio,
você considera como se fosse um radical qualquer. Entendeu? Usa a ordem alfabética de boa. Você tem que saber que a função é aleto orgânico, mas o halogênio vai ser tratado como um radical qualquer. Deixa eu ver se eu tenho mais coisa aqui. Ah, esse daqui. Gente, esse é para você fazer. Então, por favor, tenta fazer para mim aí a nomenclatura desse composto. Por favor. Quero ver se você vai conseguir, tá? Vamos lá. Gente, esse daqui só dá para fazer a nomenclatura oficial, tá? Então, um minutinho para você trabalhar. Não precisa correr, vai de boa. Sexta-feira, né? Sextou, sextou. Vamos ver se você vai dar conta de resolver para mim. Ou quem terminar e quiser me passar a resposta, é só me chamar, tá? Vamos lá. Não precisa correr, não. Vai de boa, vai de boa, de boa, de boa. Salim, fez? Salim, deu conta ou não? Então, o último, ele era, que você tinha passado de exemplo, ele Hum. era cloro, benzeno. Não. Isso. É. Então, esse seria, BR é bromo, né? Bromo. Isso. Então, seria bromo, não, aí tem que contar, né? Então, ó, é isso. Se aí você... Bromo, Hã? bromo, Certo. 3-metil, 3-metil. Isso, garoto. É isso. Isso. Olha lá. 1-bromo, 3-metil, benzeno. Só que quando você tem 2 ligantes do benzeno, você pode usar prefixo. E se for 1,3, você usa meta, tá? Então pode ser. Deixa eu só dar uma mudadinha aqui. Ó, só um minutinho, tá? Eu vou dar uma arrumadinha aqui para transformar isso em exercício. Então você acertou, beleza? Ó, deixa eu só. Beleza, beleza. Deixa eu te mostrar aqui. Ó, como a gente não tem status de grupo funcional, o bromo é um radical qualquer. Só que ele começa com B, bromo, né? E o metil começa com M, o B vem antes. Então aqui vai ser o carbono 1, aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3. Então fica 1-bromo, porque ele está no carbono 1, 3-metil, benzeno. Agora, quando eu tenho 2 ligantes no benzeno, eu posso usar orto, meta e para. Orto é quando for 1,2, meta, que é o nosso caso aqui, quando for 1,3, e para, quando for 1,4. Então, eu posso dizer 1-bromo, 3-metilbenzeno ou meta-bromo, metilbenzeno. O que não pode é você colocar número e meta, tá? Ou você coloca os números, ou você coloca meta. Gente, qualquer dúvida você para e me pergunta. Salim, obrigado, viu? Agora esse daqui. Eu quero ver aqui que você vai aprontar nesse daqui. Vamos ver como é que você faz a nomenclatura desse. Vamos lá, dando um tempinho para você pensar qual é a nomenclatura desse composto aqui. Eu acho que eu já sei. Pode falar. Esse é 3 cloros, então tricloro. Met, por ser só ligação simples. Excelente, garoto. Não, calma, desculpa. Met por causa que é um carbono. Desculpa. Certo. Por causa que é ligação simples. E o que termina. Então fica tricloro metano. Perfeito. Olha lá. Tricloro metano. Agora, Salim, o tricloro metano, ele tem um nome comercial importante. Certo? O tricloro metano,
ele no comércio é chamado de clorofórmio. Opa, peraí que deu um pepino aqui, ó. Só um minutinho. Bem, agora sim. Ó, esse daqui, ó, 3 cloros. Tricloro. Tricloro tá ligado no metano, triclorometano. No comércio, ele tem esse nome aqui, ó, clorofórmio. No comércio, o pessoal prefere chamar de clorofórmio do que triclorometano. E ele, o clorofórmio, ele entra na composição do lança-perfume. Certo? Lança-perfume é uma mistura de clorofórmio, esse composto aqui, e éter. Se a gente juntar clorofórmio e éter, nós criamos o lança-perfume. Tá certo? Deixa eu ver aqui que eu tenho aqui. Ah, agora tem aqui uma informação legal. Ó, atenção, é uma informação bacana. Gente, alguns aletos são chamados de CFC. O que significa CFC? Cloro, flúor, carbono. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho 3 cloros e um flúor. Aqui eu tenho 2 cloros e 2 flúoros. Esses CFC, também chamado de gás freons, eles destroem a camada de ozônio. Tá? Então, normalmente, eles associam esses aletos aqui a problema ambiental. Tá? Os CFC, o que significa CFC mesmo? Cloro, flúor, carbono. Os aletos orgânicos CFC, ou gás freon, eles destroem a camada de ozônio. Aqui do ladinho tem uma equação só para você ver por que ele destrói a camada de ozônio, mas não precisa decorar isso não. Ó, eu estou aqui com o CFC. Tá? Ele foi lançado lá na estratosfera, vai lá para cima, porque ele é menos denso que o ar, tá? Foi lá para cima. Lá em cima, a gente tem radiação ultravioleta. Então, essa radiação aqui, ela quebra a molécula e forma radicais livres. Esse cloro aqui, ó, com uma bolinha, essa bolinha é um elétron desemparelhado. Isso aqui é um radical livre. O radical livre, ele ataca a molécula de ozônio, lá que está lá em cima, na estratosfera, e vai produzir oxigênio. Ou seja, ele elimina o ozônio, transformando o ozônio em oxigênio. Tá certo? Então, ó, gás freon ou CFC destrói a camada de ozônio. Está associado a um problema ambiental. Outra coisa também, essa molécula aqui, gente, que você não precisa nem o nome decorar e nem a fórmula, tá? Eu só estou te apresentando para você conhecer. Ó, esse composto aqui, tem um cloro aqui, um cloro ali, tá? Esse composto chama-se DDT, ou dicloro difenil tricloroetano. Esse composto aqui, DDT, ele foi usado muito tempo como defensivo agrícola, como veneno. E ele tem um problema sério que ele não é biodegradável, ele fica na natureza mais de 100 anos. Hoje é proibido usar DDT, tá certo? Mas antigamente o pessoal usava na lavoura aí sem problemas. Entendeu? Tem que decorar a fórmula dele? Não. Mas é legal você associar que aleto orgânico ele está associado à destruição da camada de ozônio, certo? E está associado também a venenos perigosos. Alguma pergunta até agora ou não? Não? Deixa eu ver o que eu tenho aqui também, ó. Os aletos de alquila, como eu falei para você, ó, o CFC, olha lá, são quimicamente inertes e não inflamáveis. Não reage com o conteúdo da lata, tá? Aí, ó, mas destrói a camada de ozônio. Beleza, gente? Então eu queria que você lembrasse que os aletos orgânicos, eles destroem a camada de ozônio. Joia? Deixa eu ver o que eu tenho na sequência aqui. Essas propriedades físicas a gente não vai estudar agora, tá? A gente vai estudar depois. Depois a gente vai estudar isso daí. Pessoal, agora mudou a função. Ô Salim. Opa. Que função que eu acabei de trabalhar? Vixe, aleto orgânico. Aleto orgânico ou derivado halogenado.
aleto orgânico ou derivado halogenado. Agora mudou. Agora eu vou estudar a função aleto de ácido. Entendeu? Lá era aleto orgânico. Agora mudou. Agora é aleto de ácido. Pode falar aleto de ácido ou aleto de acila. De ácido ou de acila. Ô Salim, qual que é o grupo funcional da função ácido carboxílico? Calma, repete. Qual é o grupo funcional da função ácido carboxílico? Se quiser consultar o seu caderno aí, fique à vontade, cara. Não, pior que não, porque eu dei uma leve bugada aqui. Grupo funcional. O grupo, por exemplo, aldeído é C-O-OH. Como é que é o ácido carboxílico? C-O-H. Esse é aldeído. Não, isso. Aí ácido carboxílico, C-O-O-H. Isso, menino. Ó, olha para mim aqui, olha na tela. Ó, se eu tiver C-O-O-H, é ácido carboxílico. Se eu tirar a hidroxila, se eu tirar o OH e colocar um halogênio, aí fica aleto de ácido. Entendeu? Se eu colocar aqui, ó, um flúor, um cloro, um bromo ou um iodo aqui, eu vou ter um aleto de ácido. Então veja que aleto de ácido sempre vai ter o C-O. E nele vai ter um halogênio. Pode ser o flúor, pode ser o cloro, pode ser o bromo ou pode ser o iodo. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, exemplo. Olha lá, ó, C-O e um halogênio, ó, tá vendo? Quando eu tenho um halogênio, gente, presta atenção para não fazer besteira, hein? Quando o halogênio está ligado numa cadeia de hidrocarboneto, é aleto orgânico. Agora, quando o halogênio está ligado na carbonila, né, no C-O, aí é aleto de ácido. Pode falar aleto de ácido ou pode falar aleto de acila. Certo? Deixa eu ver, parece que chegou uma pergunta aqui. Deixa eu dar umas olhadinhas. Aí, garotinho. É isso aí. Beleza, é isso mesmo. Gente, como é que eu vou fazer a nomenclatura de aleto de ácido? Ah, gente, ó, deixa eu só te falar uma coisinha. Essa nomenclatura aqui é importante, você vai ter que aprender, beleza. Só que, por enquanto, se você conseguir reconhecer a função, eu já fico satisfeito. Porque o Enem, por exemplo, não cai muita nomenclatura disso. Cai para você reconhecer a função. Então, por enquanto, tem que saber a nomenclatura também. Mas, por enquanto, saber reconhecer a função é mais importante. Como é que faz a nomenclatura de aleto de ácido? Olha para mim. Você vai colocar o nome do aleto, fluoreto, cloreto, brometo ou iodeto. Vai colocar o prefixo de carbonos, certo? Por exemplo, met, prop, etc. Vai colocar saturação an, en ou in e vai terminar com oila. Então, o nome do aleto, certo? E a terminação é oila. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Espera aí. Ó, aqui. Espera só um minutinho. Deixa eu transformar isso em exercício. Só um minutinho. Calma. Aí, ó. Esse daqui é um aleto orgânico. Como chama esse aleto aqui? Cloreto. D. Et, 2 carbonos et. An, porque entre carbonos só tem ligações simples. Oila, porque é um aleto de ácido. Então o nome vai ser cloreto de etanoíla. Aí, ó, tá vendo? Tá terminando em oíla. Só um detalhezinho, gente, ó. Se não tivesse esse C-O aqui, seria um aleto orgânico. Aí seria o cloroetano, tá? Mas como é um aleto de ácido e não aleto orgânico, você tem que colocar o ila. Cloreto de etanoíla. Aqui eu tenho 3 exemplos, ó. Esse aqui é o que eu acabei de te falar. Cloreto de etanoíla. Também chamado de cloreto de acetila ou de acila, tanto faz. Aqui, ó, cloreto de prop, ó, 3 carbonos prop, cloreto de propanoíla. E aqui nós temos o radical que vem do benzeno. Radical que vem do benzeno, tá? Na verdade, é o hidrocarboneto, né? Que é o benzeno. Então fica cloreto, cadê? Aqui, ó, cloreto de benzoíla. Deixa eu ver aqui que eu tenho. Acabou. Gente, então, essa daqui
são mais 2 funções que eu falei para você. Então, olha só as funções que a gente já estudou nesse curso aqui, gente. Ó, hidrocarboneto, álcool, enol, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, sal de ácido carboxílico, éster, éter, amina, amida, aleto orgânico, aleto de ácido. Já estudamos 14 funções. As principais a gente já estudou. O próximo assunto dessa matéria aqui é isomeria. Tem a isomeria plana e tem a isomeria espacial. Tá? Só que hoje, no nosso segundo horário, né, às 11 horas, eu vou terminar uma parte lá de propriedades coligativas. Eu falei para você da tonometria, da criometria e da eboliometria. Faltou falar da pressão osmótica. Então, hoje, às 11 horas, eu vou falar da pressão osmótica para vocês. Tá certo? Alguma pergunta? Pedro, Gabriel, a galera toda que está na sala. Deixa eu ver aqui quem está comigo. Espera só um minutinho. Ó, o Cristiano, o Álvaro, Ana Carolina, o Gabriel, o Guilherme, que entrou depois, né? A Júlia, o Leonardo, Maria Eduarda, o Pedro, Rafaela, Salim. Tem alguma pergunta que você gostaria de fazer para mim, gente, ou não? Beleza, garotinho? Ou então, a gente se vê às 11 horas, tá? Eu acho que a segunda aula, eu acho que eu mato em meia hora. Então, a gente talvez saia até um pouco mais cedo hoje. Beleza? Ou, beijão para vocês. Até daqui a pouquinho, então. Vai lá no banheiro fazer um xixi, aproveita e toma um cafezinho. A gente vem. Álvaro, um abraço para você também. Até às 11 horas. Obrigado, obrigado. Até. Beijão, gente. Um abraço, Gabriel, Leonardo, beleza? Um abração para vocês. Até mais. Até daqui a pouco.